Olá, pessoal. O que fez a Maria vir aqui falar com vocês de cara limpa, né, logo de manhãzinha? É que eu estava fazendo aqui a leitura, né, da Bíblia do dia e eu estava fazendo a leitura de um texto aqui e consegui baixar um código desse texto. E eu gostaria de passar para vocês, porque faz muito sentido para às vezes momento em que a gente vive. Então, o texto que eu estava lendo, para quem quiser ler depois, é o de Gênesis capítulo 7, o versículo é o 16, tá? Então, Gênesis capítulo 7, versículo 16. Aqui está falando de quando quando Noé, né, Deus pediu que Noé fizesse a arca, que estava então ali para chegar um dilúvio. Então, Deus não se agradou do que a humanidade estava ali fazendo, da maldade que existia naquela época, naquele momento, e ele pediu então, Noé achou favor aos olhos de Deus por ser um homem bom, e ele achou ali em Noé uma capacidade de construção da arca, tá? Então, existem aí as questões para quem quiser ler, né? Está ali no capítulo 7. Então, ele pediu que Noé construísse a arca, porque ele viu essa capacidade em Noé, mas o 16 fala que ali então estavam se preparando para o dilúvio, a questão de eles terem entrado na arca, dos dois animais ter colocado na arca, e ali no 16 diz assim, ó, assim eles entraram na arca, macho e fêmea, todo tipo de animais, como Deus havia ordenado a ele. Depois, Deus fechou a porta da arca. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim: poxa, por que Noé não fechou a porta da arca? Porque foi Deus que fechou a porta da arca. Porque eu acredito que ali existiam muitos parentes de Noé. Embora ele tinha pregado ali todos esses anos, tinham falado que haveria um dilúvio, ninguém acreditou nele. Só que Deus conhecia o coração de Noé, né? Ele conhece o coração do ser humano. E o que poderia acontecer ali? Diante do desespero das pessoas lá fora, e que talvez estivesse até mesmo pessoas que Noé amava, corria-se o risco de Noé abrir a porta da arca. E aí eles entrariam em risco, a vida deles também correria um perigo de vida. O que nós refletimos, né, neste momento? O que nós podemos fazer de reflexão? Às vezes nós estamos passando por uma tempestade na vida da gente, às vezes nós estamos passando até mesmo por um dilúvio na vida da gente e a gente que acha que Deus fechou a porta. E às vezes foi Ele que fechou mesmo a porta. Mas, embora você esteja passando por um dilúvio, por uma tempestade, aí, e Deus sabe que você é capaz de passar e que neste momento você está protegido, Ele talvez tenha fechado a porta justamente para te proteger. Porque nesta tempestade em que você se encontra, como Noé dentro da arca, ele sabia que ele ia ser protegido. Ele sabia que lá dentro da arca ele sobreviveria, sobre a proteção de Deus. Agora, lá fora, ele provavelmente morreria, perderia sua vida e de toda a sua família. Então, qual é o código que a gente pega? Embora às vezes a gente está passando por dificuldade e parece uma tempestade sem fim, como era para Noé dentro da arca, lá fora nós estaríamos desprotegidos. Então, atrás dessa porta que às vezes Deus fecha na nossa vida, está ali um perigo maior do que essa tempestade que nós estamos passando. Então, olha por esse lado. Às vezes Deus fecha uma porta, mas é para a nossa própria proteção. Às vezes Deus fecha uma porta, mas é para nos manter protegido da tempestade maior que poderia ocorrer sobre nossa vida. Tá bom? Então esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Então pensa aí, reflitam sobre as tempestades que você tem enfrentado na sua vida, por piores que elas sejam. Talvez se Deus não tivesse fechado a porta que Ele fechou para você entrar nesta tempestade, lá atrás da porta que Ele fechou estaria assim uma tempestade
muito maior do que essa que você está enfrentando. Então, talvez essa tempestade que você está enfrentando seja justamente para te proteger de um perigo maior, tá bom? E na hora certa, o próprio Deus que fechou a porta, ele vai abrir a porta e você estará a salvo em suas mãos. Você estará a salvo para cumprir a sua promessa e cumprir o seu propósito, tá bom? Então, espere em Deus e deixa a porta que ele fechou fechada, que daqui a pouquinho ele abre e você vai ser o contemplado para distribuir aí as sementes da nova terra, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e transborde essa mensagem para outras pessoas.